Bora hoje montar comigo um livrinho de colorir, inspirado nessa onda, né, de Bobbie Goods. Eu tava querendo muito entrar nessa onda, assim, de colorir, mas eu queria algo mais, assim, com um significado maior pra mim, que eu me empolgasse mais. Eu queria algo fofo, mas aí eu pensei, por que não fazer um livrinho de colorir inspirado em K-dramas? São várias opções, na verdade, no total aqui, ó, são 2 livrinhos, eu consegui dividir os desenhos em 2. E no total, a gente vai ter 56 opções para colorir. Vou colocar aí na descrição onde você pode adquirir esses arquivos, né? Lá no meu site, Papel Sorriso. E você vai adquirir também as capas, todas as ilustrações, mas eu vou disponibilizar aí gratuitamente 3 ilustrações. Só vai saber quais são as ilustrações e quais doramas foram inspirados. Quem ir aí no link aí embaixo e baixar é gratuito. E vamos lá montar, né? Já imprimi aqui as minhas folhinhas e também já coloquei o BOPP, que é essa películazinha, e tô com a minha laminadora ligada em 130 graus. Primeiro, eu sempre tenho uma folha de papel offset, assim, normal, mais grossinho, e eu dobro esse 1 centímetrozinho assim pra dentro, pra ele prender a minha folha. Ah, e lembrando que essa folha, eu sempre faço aquela técnicazinha de usar colar aqui atrás com durex. Aí o BOPP fica bem preso, né? E eu coloco ele assim, encaixado, e sempre faço assim nas minhas mãos, meio que um gancho com esses 2 dedos assim. Vou colocar aqui na minha laminadora. E assim é o resultado. Vou fazer em todos e depois eu volto aqui também pra gente montar, né? E colar a nossa capa no papelão. Agora, em relação ao nosso miolo, né, do nosso livrinho de colorir, eu tô usando esse papel offset 180 gramas no tamanho A4, né? Eu vou dividir ele no meio com o estilete mesmo, para não ficar no tamanho A5, que é o tamanho do nosso livrinho. Vou mostrar como é que eu faço. Aqui eu dividi em 10 folhas cada bloco desse, né? No final aqui vai dar 60 folhas, que é a quantidade de folhas do nosso livrinho. Normalmente, eu sempre tenho uma folha aqui A5 já para me auxiliar, né? Nas medidas. Mas caso você não tenha, é só dobrar uma folha ao meio e você vai ter exatamente o centro. Eu alinho bem direitinho, pego um estilete e vou passando levemente. Vou cortar agora o restante e também imprimir, para depois fazer os furos e encadernar. Eu tô aqui cortando as bordinhas, né, pra gente encapar as capas. E basicamente, pra gente montar os nossos livrinhos, né, de colorir, é só fazer essa capinha e imprimir o miolo e encadernar com encadernadora, ou também dá pra fazer aquela encadernação com argolas, né, pra quem não tem encadernadora. E é isso. Eu já cortei várias capinhas, ainda faltam algumas pra eu cortar, pra começar a encapar no papelão. Uma coisa que eu gosto bastante de fazer eu uso o papel offset 180 gramas, né, pra colocar na guarda da capa. E você pode usar ele branquinho também, mas eu peguei as estampas que eu também me envio as capas, né, sem a arte, então eu peguei só as estampas, coloquei numa folha A4 completa e imprimi sem bordas na impressora. E você também pode editar as cores, como você preferir, mas aqui eu imprimi sem editar as cores. Saíram com essas cores aqui. Você normalmente pode imprimir também a guarda no papel offset adesivo, que aí você não vai precisar usar cola, já que ele vai ser adesivo, né? Não precisa usar cola. Dá pra imprimir também nesse mesmo papel fotográfico e usar como guarda, né? Mas eu gosto de laminar, se for usar esse fotográfico como guarda, porque a cor dele desbota com o tempo se não for laminada.
E agora eu vou usar o meu papelão cinza, né? Esse é 1.9. Você encontra como papelão cinza, papelão roller. Esse aqui eu já comprei no tamanho A5. Na verdade, ele não é bem o tamanho A5. Dá pra comprar em várias lojas, assim, de papelaria, pra encadernação, né? E também na Shopee. Ele é o papelão cinza A5 1.9. Mas ele não é bem o tamanho A5 tradicional, porque ele é um pouco maior, né? Já pra proteger as nossas folhinhas. Mas para quem tem aí, quem vai comprar assim o papelão maior e quer saber a medida desse, ele é 22 por 16. Eu vou escolher essa capinha para montar aqui no vídeo, né? O restante eu vou montar e depois eu volto para encadernar tudo. E às vezes é melhor fazendo assim, ó. Tira só um pedacinho do liner, né, da parte de trás do adesivo. Coloca em cima. Você vê mais ou menos a distância que vai ficar em cada lado. E a gente cola essa parte aqui, que já tá no adesivo. Vai só vir aqui atrás, tirar. E ela já vai estar certinha. Desse lado você pode pressionar, mas eu gosto de usar uma espátula que eu mesma fiz assim com o feltro, que é um tecido, né? Ele é bem maciozinho, dá pra usar um paninho também. Vou pegar aqui essa espátula, eu coloquei um monte de papelão desses aqui dentro e enrolei com tecido. E aqui a gente vê assim a distância certinha, meio centralizada. E aí é só colar. Já para os miolos, eu mandei a impressora imprimir diretamente no tamanho A5. Eu coloquei meu PDF já para imprimir no tamanho A5. E ficou assim. Esses são os nossos desenhos, né, que vai no nosso miolo. Na verdade, eu acabei dividindo em dois, porque são muitos desenhos. E como esse papel é 180 gramas, ele fica bem grosso se eu fosse fazer um só. Se eu fosse juntar o miolo realmente em um só, iria ficar nessa grossura. Dá certo, mas eu preferi dividir. Por exemplo, nesse aqui, a gente pode chamar de volume 1, né? Ele tem as ilustrações iniciais, vai até a 28. Daí aqui no final tem meu top 10. E aqui tem a lista para adivinhar quais são os doramas que tem aqui, que foram inspirados. E aqui é a continuação, digamos que é o volume 2. Do restante do miolo. E para quem quiser imprimir alguns sem seguir os números, né? Eu também envio o miolo sem número. Ou seja, você pode selecionar os que você quer no seu caderninho e imprimir. Também coloquei as estrelinhas, né, para dar as notas para os doramas ou para pintura. Quem for usar que decide como vai preferir, né? E aqui eu vou começar a furar o miolo. Eu vou usar a minha encadernadora Decinte para fazer os furos e normalmente eu sempre anoto quantas puxadas dessa reguinha eu dou ou o que eu faço para que o furo saia certinho. Aqui, por exemplo, eu puxei 3 vezes essa régua, né? Ela tá aqui paradinha. Eu dou 3 puxadinhas, assim, e eu deixo os pinos do 1 até o 10. Eu puxo o 11 e o 12. E aqui é só uma folha de teste para mostrar. Aqui. Para mostrar, para você testar se o furo tá certinho, né? Se sua encadernadora vai furar certinho, ela tem que, quando você dobrar, os furos de preferência tem que se encaixar dessa forma. Pode ser que ele fique um pouquinho assim passando do outro furo, não tem tanto problema, mas o ideal é que eles se encaixem. Pronto, eu já furei o primeiro miolo. Vou juntar tudo aqui para mostrar que o furo tá certinho. E eu vou mostrar também como é que eu furo a capa.
Vou furar essa daqui como sendo uma contracapa. Então, eu vou colocar assim, ó, centralizando, né, também essa daqui. Como essa daqui vai ser a contracapa, mesmo sendo uma capa, como eu expliquei, ela vai ser a capa de trás. Eu vou encaixar ela desta forma aqui com a guarda pra frente. Vai ser só centralizar. Como tem a guarda aqui, vai ser mais fácil, né? É só centralizar de acordo com a setinha. E para saber qual o tamanho do wire a gente vai usar, já tem um vídeo aqui no canal, vou deixar linkado, de como fazer esse gabarito aqui. A gente vai colocar assim e ver quanto aqui vai sobrar. Aqui dá pra ver que o 5/8 daria certo, o menorzinho, porque fica sobrando um pouquinho, mas talvez os 3/4 seja o mais ideal. Eu vou testar colocar o 3/4 mesmo nos dois, pra não ficar tão justinho, né, como 5/8. E aqui, nesse wire, nessa unidade de wire, né, vem 23 arozinhos. Então, como eu fiz 2 furos, eu vou cortar 2 de 10. Meu alicate já tá bem enferrujado. É só contar 10 e fazer o corte aqui. Vou separar 3, porque como eu sei que ele vem 23, só cortar aqui. Vai ficar só sobrando um com 3, que pode usar para algum bloquinho pequeno ou outro projeto. Agora a gente vai encaixar, né? Lembrando que para fechar com o airô, a gente tem que centralizar assim. Colocar o airô no miolo, nessa sequência. Depois a capa. E depois a gente coloca a contracapa. Vou fazer nesse outro também. Primeiro a capa. E depois a contracapa. Agora a gente vai fechar. Minha decinte tá um pouco desconfigurada, então a quantidade que tem aqui é a quantidade para você ver o número que tem aqui do seu airô e fecha, né? E coloca assim, roda, coloca no número do seu airô e fecha, só que o meu eu tenho que colocar um pouco para menos. O 3/4 seria aqui, vou colocar um pouco para menos, mas isso é só na minha, que tá com esse problema. Eu vou encaixar dessa forma aqui, com essa parte para baixo, lá na decinte. Deixa eu virar aqui para ficar melhor. E aí eu vou apertando aos poucos. Viro o miolo ao contrário, assim. Agora com essa parte assim fechadinha pra cima. E vou apertar mais uma vez. Até ele ficar assim, ó, bem fechadinho. A gente coloca essa parte assim pra trás do miolo, essa parte fechada. E pronto. Nosso caderninho tá pronto. Aqui tá os nossos caderninhos. Ficaram assim. Lembrando que o arquivo do miolo da capa, tudo para você montar esse caderninho, vai estar o link aí na descrição. Mas também você pode acessar o site www.papelsorriso.com, que lá tem vários arquivos de encadernações, vários arquivos legais para imprimir e vender também, né? Você tem o direito comercial também desses arquivos. E fica assim o nosso caderninho. Comenta aí o que você achou, né? Também comenta se tiver alguma dúvida. Eu tento sempre olhar, mas às vezes eu sumo aqui do YouTube. Então você pode me chamar também lá pelo Instagram. Me acompanha por lá, que lá eu tô sempre ativa. Pode me mandar um direct também, uma mensagem. É isso, se você gostou, deixa aí o like, porque me ajuda muito a trazer próximos vídeos assim e mais arquivos bem legais.